Bom dia, boa tarde, boa noite a todos. Meu nome é Andréia Cristina Bagatin, sou promotora de justiça aqui no Paraná desde 2009, já tenho alguns aninhos aí de carreira. E estou hoje aqui com uma missão muito especial, né? É um verdadeiro prazer e uma felicidade estar aqui, porque fui convidada para entrevistar uma das melhores promotoras de justiça do estado do Paraná. Não é porque é minha amiga, mas ela tem uma qualidade técnica que é indiscutível e também não é isso que faz dela a melhor promotora, uma das melhores promotoras de justiça do estado do Paraná. Mas a pessoa dessa promotora de justiça, o modo, o tratamento que ela dispensa àquelas pessoas que estão ao seu redor. Então é um verdadeiro prazer e uma felicidade, uma honra estar aqui para entrevistar a doutora Nicole Mader Gonçalves. Bom dia, boa tarde ou boa noite, Nicole. Bom dia. Se você pudesse apresentar para quem estiver nos ouvindo e nos assistindo e que porventura não te conheça, por favor. Bom dia a todos. Inicialmente não tenho como deixar de agradecer esses elogios, né, tão fortes, né, tão impactantes para mim e com certeza bastante exagerados, da doutora Andréia, a quem eu já agradeço muito por ter aceito o convite de estar aqui, né. Eu tive que indicar alguém depois que fui convidada para estar compartilhando esse momento e fiquei muito feliz que a Andréia aceitou esse convite. Bem, para eu me apresentar, né? Meu nome é Nicole, sou promotora de justiça aqui no estado do Paraná desde 2013 e tenho uma verdadeira paixão por essa profissão que eu escolhi, mas também fui escolhida, né? E tive a sorte, o privilégio de poder exercer esse ofício sempre com colegas que foram muito marcantes e que transformaram a minha vida e a minha trajetória profissional. Então, para a gente começar do início. Nicole, você é aqui de Curitiba mesmo, nós temos hoje em dia muitos colegas que não são, né, do Paraná, como também não são de Curitiba. Se você pudesse contar um pouquinho pra gente, você é daqui, é de fora, enfim, da onde veio a Nicole? Bom, talvez para algumas pessoas, né, que já me conheçam, vão entender um pouquinho a resposta, né? Eu sou de Curitiba, meus pais são de Curitiba, meus avós são de Curitiba. Em resumo, eu sou aquela curitibana típica, um pouco antipática, uma curitiba que eu ia usar essa expressão. André, falei, será que eu arrisco? Mas é exatamente isso, assim. Tenho realmente todas as minhas raízes aqui e acabo tendo um comportamento, né, que talvez para quem não seja daqui seja aquela ideia, né, da pessoa mais fechada, mais reservada, mas eu coloco a culpa toda nas minhas origens curitibanas. Apesar disso, eu tenho na família, eu acho que sempre é bom, né, lembrar realmente, né, das nossas raízes. O meu bisavô, ele era baiano e ele veio para o Paraná, ele era médico para criar a rede de saneamento básico, ele era médico sanitarista e veio para cá trabalhar com isso, se envolveu academicamente com a universidade, na verdade foi um dos criadores da Universidade Federal, e eu conto essa história porque eu acho sempre bom lembrar que o Paraná também é constituído por nordestinos e que todos nós temos aí uma miscigenação muito rica e muito interessante que faz com que nós possamos, né, contribuir e crescer como sociedade de uma forma melhor. E apesar de toda essa raiz curitibana, eu tenho esse histórico baiano do meu bisavô que me orgulha muito. Bom, e querendo ou não, a vida da gente é feita de escolhas, né? Você acabou de falar do seu bisavô, que veio da Bahia e, querendo ou não, escolheu o Paraná. E aqui cresceu e formou sua família e nós estamos, e vocês estão aqui, né, desde então. E eu queria que você contasse um pouquinho pra gente, então, como foi as suas escolhas, né? E é um pouco sobre isso que eu queria conversar com você. Primeiro, o que te levou a escolher o curso de Direito, né? O que fez com que você escolhesse a faculdade de Direito?
Bom, essa é uma pergunta que pode, né, render aqui, eu acho que alguns comentários, mas para iniciar, uma coisa que acho que marcou muito a minha formação é ter total liberdade de escolha. Acho que eu cresci, fui educada dentro de uma família que, embora estivesse vivendo na década de 80, década de 90, me concedeu uma educação que hoje seria assim rotulada como absolutamente feminista, porque eu pude escolher o que eu quisesse, né? Então, meus pais tinham uma condição boa para me proporcionar boas oportunidades e nunca me direcionaram para escolher isto ou aquilo, né? Então, essa foi assim, um privilégio, uma honra, eu até aproveito para sempre agradecê-los por isso, porque me emociona, assim, olhar para trás e ver como eu tive essa liberdade de escolha e as ferramentas necessárias para poder ir atrás, né, daquelas escolhas que eu fizesse. A minha família ela é constituída de muitos advogados. Temos muitas pessoas formadas em direito, meu avô, meu pai. E isso, de uma certa forma, poderia ter sido o motivo pelo qual eu optei por fazer direito ao final. Mas não foi, pelo menos não foi ao princípio, foi algo assim muito natural. Desde criança eu gostava muito de política, de questões sociais, né? Tem até uma história na família de que eu escrevi uma carta para o prefeito reclamando do transporte público. Isso estava na segunda, terceira série, né, da época, e tinha sempre essa vontade de buscar melhorar e reivindicar as coisas. Isso era uma coisa muito forte dentro de mim. Mais adolescente, acabei mais me engajando mesmo com uma temática de direitos humanos, e ali eu decidi, como uma pessoa muito madura, aos 13 anos, que eu queria ser diplomata, que eu queria trabalhar na ONU e fazer concurso para o Itamaraty, Instituto Rio Branco, e foquei nesse objetivo. Na hora de fazer vestibular, bom, curso de Relações Internacionais, então, né? Aí a família teve a sua influência, né? E principalmente meu pai conversando, falando, não, veja, bacana, a gente te apoia nesse caminho, mas faça um curso que você possa ter mais possibilidades de escolhas, né? E aí mais escolhas de novo. Mais escolhas de volta, justamente. E aí eu fiz o curso de Direito, né? Olha, então, Direitos Humanos, vou fazer o quê? Podia ser Economia, para trabalhar no Itamaraty também. Então, não, fazer Direito, porque era aquele imaginário, né, que já vinha ali já há algum tempo comigo. E foi bem irônico, porque a primeira aula, né, a aula magna que eu fui no curso de Direito, foi uma aula de Direito Empresarial, da qual eu saí chorando, porque eu falei, não é isso que eu queria. Mas, né, depois as coisas se encaminharam. Mas essas eu lembro que minha primeira aula, talvez a mais traumática na faculdade, foi quando a professora entrou na sala e falou, hoje falaremos sobre epistemologia. E eu, ao contrário de você, queria alguma coisa prática. E ela falava, epistemologia. Eu falei, gente, o que eu vou fazer aqui? Mas, enfim. E onde que você fez a faculdade? Bom, tinha essa história do meu bisavô, né, ter participado ali da fundação da universidade, e isso para uma criança fica muito, né, no imaginário mesmo, né, de passar aqui no prédio histórico e olhar e ver o diploma do meu avô que é advogado, se formou na Federal, minha mãe também, então sempre aquela ansiedade de fazer Universidade Federal do Paraná. E na hora de fazer o vestibular, fiz para a Federal e fiz para Curitiba também. Não passei na Federal, passei na Curitiba, foi algo bastante frustrante, mas as frustrações são importantes na vida, né? E comecei a estudar, passados 2 anos, a universidade fez, pela primeira vez, um processo seletivo para a ocupação de vagas remanescentes. E eu não tive dúvida, né? Me inscrevi ali, eram 2 vagas para o período noturno,
e tive a sorte, né, de conseguir ocupar uma dessas 2 vagas, e posso dizer que foi um dos momentos mais felizes da minha vida. Claro, passar no Ministério Público foi um deles também, mas ingressar na Universidade Federal foi um momento muito, muito marcante e, enfim, acabei me formando pela UFPR. Muito bem. Mas não acredite a sorte, os méritos que são seus. Mano, é uma união, né? Uma conjunção dos fatores ali. E você fez mestrado também, né? Na própria Federal, como que foi isso? O mestrado acho que ele teve muito de, agora que eu entrei aqui eu não quero sair, né? Então eu me formei, eu quero continuar. Eu tive alguns professores que me marcaram muito durante a faculdade. E um deles foi, o que mais me marcou, o professor Clemerson Merlin Cleve. Inclusive a primeira aula que eu tive na universidade, quando eu entrei, né, passei no provar, a primeira aula foi com ele. E eu lembro que foi uma aula, que eu falei, meu Deus, foi uma aula show, né? Porque ele falava sobre como construir um direito constitucional emancipatório. Eu fiquei apaixonada por aquilo. Quando acabou a faculdade, eu não queria largar isso, né? Então o mestrado veio nesse caminho de querer continuar a estudar e me aprofundar nessa temática. E entrei, então, na pós-graduação da universidade para estudar direitos fundamentais e democracia, que era ali a minha paixão, acho que ainda é. E me dediquei exclusivamente a isso, né? Fiz ali um processo seletivo, consegui ter bolsa da CAPES na época, acabei até me desvinculando do escritório de advocacia onde eu trabalhava para poder me dedicar a estudar essas questões que eram, para mim, realmente eram a minha vida, né? E o mestrado, ele foi um divisor de águas, né? Às vezes falavam para mim, não, você é muito jovem para fazer mestrado, é algo que você precisa de maturidade. Olhando para trás, eu concordo, acho que é necessário, sim, uma maturidade, talvez eu fosse muito jovem. Por outro lado, ele também enriquece muito, não só profissionalmente, academicamente, mas ele te transforma como pessoa. Eu acho que eu não seria a mesma se eu não tivesse tido algumas leituras que o mestrado me proporcionou, né? De imediato, assim, poder ler e debater Hannah Arendt, Agamben, Foucault, são obras que você não entra desse livro e sai desse livro igual. E, bom, continuando com as nossas escolhas, né? Então, você estava na Curitiba, aí escolheu, né, tentar ir para a Universidade Federal, conseguiu. Escolheu ir para o mestrado e conseguiu. E, pelo que você narra, a tua trajetória caminhava para uma atividade mais acadêmica, vamos dizer assim, né? Você se desvinculou do escritório que você estava, obteve a bolsa da CAPES para estudar e está hoje no Ministério Público, né? Então, como que isso se deu? Em que momento você decidiu, não, o Ministério Público é uma carreira que faz sentido para mim, faz sentido para eu me entender, faz sentido como uma profissão que eu, de fato, vejo propósito em exercer? Sim. Realmente, eu vinha de uma trajetória, uma experiência muito teórica, muito acadêmica, mas que ao final do mestrado, inclusive, até recuando um pouquinho, eu já tinha projeto de doutorado, inclusive queria escrever sobre liberdade de expressão. Na época até me questionava, será que esse tema ainda é importante? Mal imaginava o que iria acontecer no nosso, né, desenvolvimento histórico e como liberdade de expressão ia ser importante, mas eu também tinha uma angústia ali de fazer com que aquela teoria se transportasse para um plano prático, né? Então, ver aquela vontade de defesa que eu tinha de direitos fundamentais, de garantias mínimas do cidadão, do indivíduo, que já vinham lá dos meus 13 anos, quando estava sonhando em ir para o Itamaraty, que na minha cabeça deveria ser trabalhar na Unicef, alguma coisa assim, ou sabe? talvez nos teus 8, quando você escreveu a carta reclamando do transporte coletivo. Exato, já tinha ali algo que era muito
né, vamos transformar a realidade com essas ferramentas, porque só ficar aqui não vai dar. Estou vendo que não vai me satisfazer, assim, não vou alcançar aquela realização que eu almejava. E aí, magistratura, aonde que eu vou encontrar isso, né? Eu tinha trabalhado no Ministério Público, fui estagiária do MP, trabalhei no setor de recursos criminais, e foi uma experiência muito específica, então eu não via também o Ministério Público como aquele lugar que iria necessariamente me trazer essa realização, né? Até eu conversar justamente com o professor Clemerson, foi uma das pessoas com quem eu conversei a respeito, e ele colocou, e o Ministério Público? Pense sobre o Ministério Público. Eu fui pesquisar um pouquinho e não precisei muito para me encantar com a atuação extrajudicial, e aí eu também tinha uma influência do meu pai, que era servidor do Tribunal de Contas, trabalhava na área de auditoria, então eu cresci ouvindo ele falar que absurdo, reclamar, mas o Ministério Público tinha que fazer alguma coisa, né? E aí eu acho que conjugando essas experiências todas, eu não tive dúvida. Foi muito rápida a decisão é o MP que eu quero, né? Então a potência do Ministério Público em fazer essa transformação social, em se aproximar da sociedade, em trabalhar em campos múltiplos, né, do meio ambiente, urbanismo, a infância, isso tudo a saúde era um dos temas que mais me encantava, e o patrimônio público, né, que aí vinha essa influência forte, né, do Tribunal de Contas e tal. Então ali, e não era o crime, né, vejam, não era o crime, era sempre essa área do extrajudicial que estava ali em mira. Trazer a experiência do mestrado, da faculdade, para colocar isso em prática dentro do MP. Muito bem. E no Ministério Público, em quais comarcas, por quais comarcas você passou? Bom, eu entrei numa fase do MP em que estavam ocorrendo vários concursos, a carreira foi rápida. Eu ingressei como substituta em Antonina, tive o privilégio de ser substituta da doutora Mariana Dias e da doutora Isabela Demeterco, que me acolheram de uma forma, assim, incomparável, porque, assim, minha experiência era acadêmica, então eu cheguei bastante crua profissionalmente, né, do como trabalhar, e tive o privilégio de encontrá-las extremamente capacitadas e acolhedoras. Só que essa minha passagem por Antonina foi muito rápida, fiquei exatamente 3 semanas em Antonina, e fui para Siqueira Campos, onde eu já fiquei 2 anos e meio, minha inicial. De Siqueira fui promovida para Pitanga, intermediária, e depois de 1 ano de remoção para Antonina novamente, porque eu tinha gostado daquela experiência ali inicial. Fiquei mais 2 anos e de lá fui para Guarapuava, que foi final, Guarapuava, aí sim, né, região metropolitana de Curitiba. E nesse período, né, nessas andanças, de alguma forma, né, que a gente acaba fazendo pelo Estado, tem alguma história, algum caos, né? Às vezes temos histórias tristes, às vezes histórias mais felizes, enfim, mas tem alguma dessas que, assim, te marcou como profissional ou que te deu um choque de realidade? Porque eu acho que às vezes a gente passa, seja academicamente, seja em razão do tempo que se leva para passar no concurso, estudando muito tempo, e a realidade às vezes se impõe a gente, especialmente no começo da carreira, né? Mas não só. Teve alguma história dessas, ou uma situação como essas que te marcaram ou que te marcou especificamente? Sim, eu vou fugir um pouquinho da pergunta no início, porque é algo que é uma reflexão que eu fiz durante muito tempo enquanto estava no interior e que ainda faço, né? Minha família sempre foi engajada com trabalhos sociais, voluntariado, e de uma certa maneira eu participava, eu ia, periferia, criança mesmo, sabe? Com a minha mãe, com a avó, tudo.
E aí você acha que você sabe que existe desigualdade, você acha que você sabe que existem pessoas vulneráveis. Para mim foi quando eu cheguei no interior e pude atuar numa promotoria ali numa cidade pequena, que eu entendi o que era a vida real e o que eram essas desigualdades, o que eram essas vulnerabilidades. E ali você se aproxima, né, da realidade. Acho que isso é uma coisa que me marcou, não é uma história, mas essa vivência muito próxima, né, do que é o nosso país, do que é a nossa sociedade, das dificuldades, das contingências que existem. Isso no interior é muito forte, né? É uma escola de vida. Até em alguns momentos eu penso assim, puxa, poderia ter ficado mais no interior para me enriquecer dessa oportunidade. Claro que tinha questões pessoais que eu queria voltar para a capital, mas acho que a princípio essa é uma base que o interior me, né, as comarcas pelas quais eu passei me deram muito importante, uma base humana mesmo, que eu achei incomparável, uma experiência que falam para o adolescente, faça um intercâmbio para os Estados Unidos para você ter uma vivência cultural. Não, vai conhecer, né, aonde você mora, e ir para o interior me proporcionou isso. E dessas histórias que eu acho que todo mundo, né, todos nós promotores tivemos, são histórias sempre muito impactantes com violência, que não é geralmente a nossa realidade. Teve algumas delas que me marcaram mesmo, e todas elas relacionadas à infância. A primeira foi justo na primeira semana que eu trabalhei em Antonina. Eu estava substituindo a doutora Mariana, e o Conselho Tutelar chegou com uma menina indígena de 9 anos que havia sido vítima de estupro, de vulnerável, né, por óbvio, e ela estava grávida com 9 anos, uma menina indígena, e aquilo, o que fazer diante, fora toda a brutalidade, né, da situação, o desafio de como resolver isso, né, houve ali um encaminhamento. O pai da garota era indígena da aldeia de Laranjeiras, ela acabou sendo encaminhada para Laranjeiras. Depois a doutora Mariana e a doutora Isabela tomaram as providências criminais em face do indígena que havia praticado o crime, que era ninguém mais, ninguém menos do que o pajé da aldeia, né? Mas foi uma coisa muito rápida, mas de início muito chocante já, que sempre me vem à mente, né? Aquela criança ali na minha frente, naquela situação extremamente vulnerável e sem noção do que estava acontecendo com ela. Foi um choque, uma história que ficou marcada. Isso na primeira semana? Primeira semana. Primeira semana de trabalho. Primeira semana. É a realidade que se impõe. E você fala, né, a história que você conta pra gente é de Antonina, e eu posso dizer, e não tenho como deixar de te perguntar sobre a Operação de Antonina, porque eu preciso dizer que eu te conheço, acho que antes no Fantástico do que pessoalmente, devia estar aqui pedindo autógrafo, na verdade, mas enfim, houve uma operação, né, que envolvia o Porto de Antonina, enfim, algum pagamento de propina, tudo isso eu sei do Fantástico, viu? E o pagamento de propina a vereadores, etc. E que foi conduzida, acredito que por você, também pela doutora Mariana Silva, né? Mas eu queria entender um pouco, não propriamente da operação em si, porque, afinal de contas, ela é pública e as pessoas podem acessá-la, mas o que representou essa operação na tua carreira e para as decisões e as escolhas que você tomou daí para frente? Bom, acho que a primeira coisa que me vem à mente, né, o que ela representou que é possível investigar. Eu nunca tinha me visto naquele papel, né, de fazer uma investigação. Bom, acho que isso faz sentido com o que eu contei até agora, né, da vontade de sempre atuar no extrajudicial, na área de direitos humanos, direitos difusos,
e de repente eu estava ali num papel de quem está investigando. E foi uma coisa muito natural, né? Eu acho que quando você está envolvida no trabalho da comarca, você se apaixona de fato pelo dia a dia ali, por resolver os problemas, é inevitável que quando se estralhe os dedos, você esteja investigando alguma coisa. E na minha cabeça até então, eu imagino, eu não tenho perfil, mas eu não vou fazer isso nunca. Você acha que alguém vai dar credibilidade para eu investigar alguma coisa? E essa operação foi algo que foi crescendo, sim. Eu fui coletando alguns dados, porque você não pode deixar passar, né? As coisas graças a Deus, te dão uma indignação e tem o compromisso profissional. E fui coletando esses dados, fui juntando aquilo, foi tomando uma proporção até o dia que eu conversei com a Priscila Cavalcante, que era coordenadora do GAEMA, no litoral. Ela falou assim, não, isso daqui é uma investigação que você não está tendo noção da proporção, vamos conversar com os colegas do GAECO em Curitiba. E aí vim para cá, fui super bem recebida por eles, com a reação deles eu entendi que eu estava investigando alguma coisa importante, com o apoio que me deram, o aprendizado que eu tive aqui. Então, assim, acho que como profissional, o que me marcou na minha carreira, essa operação foi, eu também posso investigar. Algo que eu não acreditava que fazia parte do meu perfil, que não estava dentro dos meus planos, né? Ah, não, eu vou focar minha carreira nisso, né? Não era. Foi algo que aconteceu muito naturalmente, assim. Acho que foi o grande marco desse trabalho, assim, trazer isso. Porque daí, dali você, de algum modo, acaba no GAECO de Guarapuava, né? Uhum. E, bom, eu estive, né, passei por Guarapuava também, e ao chegar em Guarapuava, a vaga que me foi destinada, né, pelo destino mesmo, era a vaga da 9ª Promotoria de Justiça, não esqueço, cuja atribuição era substituir quem está no GAECO. Uhum. E na época a doutora Aletheia estava no GAECO, e a Aletheia estava em vias de ir para Londrina, e falaram, olha, se ninguém quiser o GAECO será seu. E eu falei, como assim? Né? Porque tinha na minha cabeça um pouco algo que acho que a gente, né, já conversou algumas vezes, de que a mulher parece que para assumir alguma atividade ou alguma função, sempre pensa que não está preparada o suficiente para exercê-la, sempre acha que precisa de um treinamento, e eu pensava nisso. Então, tudo bem, se eu tiver que assumir, eu assumo, mas eu vou ficar fazendo estágio aqui com a Aletheia um tempo para poder aprender. Uhum. Como se nós precisássemos antes passar por um treinamento para adquirir habilidades, para aí assumirmos né, um determinado cargo, uma determinada função, enquanto talvez os homens assumam e depois vejam no que vai dar, né? Tem até um livro que eu até te indiquei, indico para todo mundo, que é da Sheryl Sandberg, Faça Acontecer. E ela fala que essa é uma diferença marcante, né, entre homens e mulheres, ela que é executiva do Google, enfim, e até para poder recrutar pessoas para determinados cargos e determinadas posições. Mas, enfim, essa foi a minha experiência de não ser GAECO em Guarapuava, né? E já estou me alongando, enfim, queria ouvir a tua experiência de ser a promotora do GAECO de Guarapuava. Ela tem um pouco de tudo que aconteceu com você, assim, André. Então, eu cheguei em Guarapuava também como substituta. O cargo de substituição era para substituir ali todas as promotorias, mas Guarapuava tem uma divisão um pouquinho diferente, ela trabalha em grupos, né, ali as promotorias, e eu fui para o patrimônio público, inicialmente, substituí a doutora Leandra, que virou uma grande amiga, e a doutora Leandra estava no Gepátria, eu teria que substituí-la e também substituir o Vitor, quando o Vitor, que estava no GAECO, se ausentasse. Então, eu tinha principalmente essa função. Eu poderia substituir as outras, mas, a princípio, eram os dois que eu teria que substituir. Com isso de estar na promotoria do patrimônio, já tive muito contato ali com a Leandra e
ela foi muito receptiva, tanto nas questões práticas da cidade, quanto mesmo no trabalho, né, do Ministério Público, da promotoria. E essa proximidade também me levou a ter uma proximidade com o Vitor. Eles desenvolveram uma operação, me chamaram para fazer um apoio, Operação Pac-Man, e eu fui, né, toda animada, que legal, vamos fazer um apoio aqui, e era um apoio. Não passou muito tempo, eu soube que o Vitor queria sair, e já me veio a cabeça, né? Bom, vou substituir um período ali, eu não vou ficar ali, porque com tantos colegas na comarca, com experiência, com vocação, e assim, confesso, né? Homens, inclusive, né? Alguém vai ficar no GAECO, não tenho dúvida, né? E, para minha surpresa, passou um tempo e a Leandra veio conversar comigo. Olha, eu estava conversando com o Vitor, a gente também já conversou com o Dr. Leonir, sobre você ficar no GAECO. E ali, a primeira coisa, né, que veio na cabeça é, puxa, que honra. Segundo, eles estão malucos, não tenho experiência nenhuma, mas quase que automaticamente, com um passo ou um pensamento um pouco, não diria audaz, mas destemido, assim, a Leandra tá lá, eu já conheço a Leandra, já é um ambiente que eu frequentei, eu fiz o apoio ali, a operação, por que não? Se eu sou substituta, por que que eu também não posso assumir isso? Por que que eu não posso encarar esse desafio? Só que sempre vinha na cabeça aquela sensação, mas eu não estou preparada. Eu quero aceitar o desafio, mas eu tenho preparo para isso? Eu tenho que ter responsabilidade. Também não posso assumir uma função que eu não vou saber desempenhar em absoluto. Não posso colocar todas as minhas fichas no fato da Leandra estar do meu lado. E aí eu recebi uma ligação do Dr. Leonir e coloquei essa situação para ele. Até me recordo, isso foi bem interessante dele falar assim para mim, Nicole, não se preocupe, porque eu falei para ele, doutor, eu não sei se eu tenho o perfil que vocês querem. Ele falou, não, isso eu sei que você tem. Então ele me transmitiu uma confiança de que eu era capaz, de que o meu modo de trabalhar era o que eles queriam, que foi determinante para eu dizer, ok, sim, eu vou ter essa nova experiência, vou enfrentar esse desafio. Então isso foi, acho que assim, definitivo, foi determinante, né? Claro que todas essas outras circunstâncias que eu relatei colaboraram muito, mas ouvir do Dr. Leonir que para investigar não precisa ser um promotira, que para fazer um bom trabalho de investigação, na visão dele, o que era mais importante era o compromisso com a qualidade técnica do trabalho, com o respeito aos direitos das pessoas que estão sendo investigadas, com essa investigação séria, comprometida com a nossa Constituição, isso foi o que me encantou e me deu segurança de assumir. Aceitar o convite, enfim. O convite. E a sua chegada ao GAECO de Curitiba, né? Porque eu acho também, olhando de fora, talvez em Curitiba, ou o GAECO Curitiba, seja talvez não posso dizer a única, mas talvez uma das únicas estruturas em que, de fato, a gente tem um trabalho coletivo, né? Ou seja, são vários colegas atuando no mesmo órgão, com as mesmas atribuições. Claro, você teve experiência com a Leandra, que, aliás, não fosse a Leandra, não estaríamos aqui hoje, também, né? Porque nos conhecemos em razão da Leandra, fomos apresentadas pela Leandra, mas Leandra estava no GEPATRA, você estava no GAECO, portanto, cada uma com suas atribuições e coordenando os seus respectivos grupos. Eu queria que você falasse um pouquinho da tua experiência aqui em Curitiba, por vários aspectos. Pelo fato de talvez ser uma das primeiras mulheres no GAECO Curitiba, mas também essa experiência de fato, ser um trabalho conjunto e coletivo. Como que isso funciona e, né, de que modo que isso funciona? Sim, primeiramente, né, para o GAECO
em Curitiba. Já não tenho como negar que já havia, assim, aí um olhar jamais, né, de, nossa, será que um dia eu vou conseguir ir para o GAECO de Curitiba? Porque a essa altura, embora o meu interesse primordial fosse o extrajudicial, tinha já feito a operação em Antonina, já conhecia os colegas aqui, tinha trabalhado em Guarapuava e tinha uma admiração enorme pelo grupo aqui de Curitiba. Então era algo assim quase que inalcançável, sabe? Ah, não, imagina, vou trabalhar no GAECO de Curitiba, vou trabalhar com eles, não, isso não vai acontecer. E quando veio, né, o convite, fiquei muito feliz, veio através até do Dr. Leonir e do Dr. Ivonei, e me colocando, né, até inclusive, não, você sabe como é que é, né, aqui a pegada é mais forte e tal. Eu falei, não, vamos lá, né, porque realmente estava muito empolgada e ao mesmo tempo honrada de poder integrar um grupo que eu já admirava tanto, né? Então foi uma coisa, um privilégio, assim, ter essa oportunidade. E o trabalhar em grupo, na realidade, em todos os GAECos nós trabalhamos em grupo porque estamos ali dialogando permanentemente com a autoridade da Polícia Civil, da Polícia Militar. E aqui isso na realidade se intensifica, porque são, além de mim, mais 4 colegas, onde tudo é debatido em grupo, cada um tem as suas atribuições, mas existe essa troca constante de experiências, né, entre os promotores e entre os setores operacionais. O enriquecimento do trabalho é algo incrível. Pode até ser que demore mais, né? Faria uma denúncia dessa e em uma semana estaria pronta, mas certamente não teria a qualidade que tem você podendo sentar e discutir isso com outras pessoas, com outros olhares. Então, integrar um grupo de trabalho, né, com essa qualificação e com essa abertura para troca é algo realmente muito bom, e eu acho que talvez, não sei se tem realmente uma outra estrutura no Ministério Público que tenha isso, né? Porque um ponto que eu queria destacar não basta ser um grupo, né? Todos os elementos do grupo têm que estar abertos a essa troca, a essa experiência. E o grupo que está lá hoje está. Então, isso é bastante enriquecedor. Algumas coisas que são interessantes desse trabalho em grupo que eu acho que valem a pena serem destacadas aqui. A diversidade que traz, então cada um pensando de uma maneira, cada um tendo a sua característica pessoal, isso é muito enriquecedor para o resultado final do trabalho. E aí, vira e mexe é uma pergunta que não, né, sempre me fazem. Mas e você ser mulher? Como é que é ser mulher? Uma das primeiras, né, mulheres, na verdade não só a primeira, tem outras, né, a doutora Rosângela, nossa corregedora, a doutora Marla também já passaram por lá, mas a pergunta ainda vem, né? Como que é ser mulher no GAECO? E às vezes eu falo, não, é normal, é normal, né? Mas eu dou a minha contribuição ao trabalho e não necessariamente uma contribuição que as pessoas esperem, né? Que seja aquele perfil feminino, o GAECO ficou mais organizado. Não, eu dou a minha contribuição como profissional, né, ali. Então, eu não venho trazer uma contribuição necessariamente com aquelas características que são taxadas como femininas. E eu acho que essa é a grande diversidade, de você contribuir, cada um contribuir com aquilo que é possuído de melhor. É claro que tem algumas questões que envolvem o aspecto feminino que possivelmente sejam contribuições que eu faça e nem me aperceba, né? Mas é muito interessante esse movimento de diversidade que existe ali dentro. E o que eu gostaria até de destacar, aproveitando assim, a ocasião, é que eu jamais senti ali uma situação em que eu fosse a promotora mais frágil, ou a promotora que, não, isso não vamos, isso aqui é um confronto, isso aqui não vamos passar, não, porque tudo realmente é dividido entre todos e eu estou numa posição absolutamente igualitária. Inclusive, eu fiquei grávida quando eu estava no GAECO, meu filho nasceu, né, eu voltei para o GAECO, e em nenhum desses momentos eu passei por situações assim, será que agora eu vou sair? Ou então,
não, ela tá grávida, não vai na operação. Sabe, sempre tive um tratamento extremamente igualitário e humano. Passei por uma situação recente com a minha mãe com problemas de saúde e essa humanidade, esse companheirismo, esse coleguismo é o que permeia a atividade do grupo. Assim, é realmente uma honra, um prazer poder trocar essas experiências profissionais e humanas lá dentro. Tá. Mas, assim, por curiosidade, e espero não estar te colocando numa saia justa, mas te pergunto isso porque eu mesma já ouvi expressões semelhantes. Então, eu sou muito curiosa para saber se você não ouviu coisas do tipo, mas você, no GAECO, tão frágil, tão franzina, mas você, uma menina, no GAECO, será que esse é o perfil? Né? Você já deixou muito claro que, né, e aqui todas as nossas homenagens para o Dr. Leonir, que esse era o perfil que ele estava procurando, né? Tanto para o GAECO Guarapuava quanto para o GAECO Curitiba. Mas eu queria te ouvir sobre essas expressões, porque eu te confesso que eu tenho uma certa irritação com algumas delas, né? Especialmente porque parece que... Especialmente o substantivo menina, é uma coisa que eu tenho uma irritação, devo trabalhar isso melhor. Mas, enfim, o chamar a promotora de justiça de menina, mesmo ela no alto dos seus 40, dos seus 50 anos, e no ambiente profissional, né? O quanto isso, eventualmente, não está diminuindo a importância daquele trabalho que ela desenvolveu ali e que envolveu dedicação, que envolveu estudo, que envolveu noites em claro para poder que aquilo ali se desenrolasse, tanto quanto, né, eu eventual colega do sexo masculino. Então, eu já ouvi isso, né, e nunca estive nem perto do GAECO, então eu tenho essa curiosidade de saber o quanto você eventualmente já ouviu ou ainda ouve esse tipo de comentário, enfim. Sim, eu vou responder em duas partes essa pergunta. Primeiro, já digo que sim, já ouvi, mas na resposta anterior eu dei bastante ênfase ao quanto o ambiente é igualitário lá dentro, né? Pelo menos a percepção que eu tenho. Porém, assim que eu assumi especialmente o GAECO em Curitiba, eu percebi uma desconfiança e um desconforto muito grande de colegas, né, e outros profissionais, né, dentro da instituição, com o fato de ser uma menina no GAECO, de não ter o perfil do GAECO. Então, e desconforto que eu digo porque as pessoas falavam para mim, mas você tem certeza? Mas você não tem o perfil. Então, tive colegas, né, jovens, que quase falavam, mas veja, eu acho que você devia tomar juízo e pedir para sair, porque não combina com você. Você tem que ir para uma promotoria da infância. Então, sim, eu não estou falando de outras gerações, estou falando da nossa geração. Não estou falando necessariamente de homens, estou falando de mulheres que falaram isso para mim. Então, isso foi bastante chocante. Ouvir essas coisas assim que eu entrei foram bastante chocantes. Agora, sobre a expressão menina. Menina eu nunca ouvi, mas ouvi outras expressões que me incomodaram tanto quanto. Acredito que essa te incomodou, Andréia. Em algumas reuniões fora da estrutura, ou às vezes dentro da estrutura do GAECO, mas com pessoas que não estão vinculadas lá, querendo ser gentis, serem agradáveis comigo e soltarem frases do tipo: pelo menos a Nicole estava aqui para alegrar a nossa reunião, ou uma que foi uma pérola, enfeitou a nossa reunião. E quando você ouve isso, é tão chocante que pelo menos eu não tive a capacidade, a inteligência de dar uma resposta polida à altura. Dei uma risadinha, lamento, gostaria de voltar no tempo e dar várias respostas sobre isso.
Mas o que mais me incomoda nesses momentos é a pessoa não tem, ver que a pessoa que faz esse tipo de tratamento, ela não tem noção do quão inadequada, do quão ofensiva ela está sendo, né? Em busca de ser gentil, torna a mulher um objeto, porque esqueceu que eu sentei naquela mesa, tanto quanto os meus outros colegas, para trabalhar, para discutir ideias, para pôr algum problema na mesa e buscar uma solução. Que eu não sentei ali para enfeitar, que eu não sentei ali para alegrar ninguém. E isso, quando me é dito, é me colocado numa posição de incapacidade, de incompetência e de objetificação total, né? Então, é um exemplo que eu estou até citando, estou lembrando das situações, e você pode pensar que, nossa, mas isso deve ter sido um senhorzinho que te disse, né? E, puxa, tenha compreensão, é outra geração. Não, são pessoas que às vezes são tidas por nós como pessoas de vanguarda, que sem querer deslizam e falam isso, e sei que não falam com esse fim, né, de ofensa, mas é uma reflexão que merece ser feita, né? E que ao mesmo tempo demonstra como, mesmo dentro de uma instituição onde todos são tão bem preparados e esclarecidos, digamos, quanto à necessidade pela luta da igualdade de gênero, dentro da própria instituição isso ainda não acontece, porque a cultura é mais forte. Então, acho que a gente ainda tem um bom caminho aí para percorrer, para sedimentar mesmo essa igualdade verdadeira, porque se nem em elogios a gente ainda tem, né, essa igualdade, quem dirá em outros campos que ainda tem muito para ser conquistado também. Sim. Bom, não esperava ouvir tudo isso. Estava concentrada aqui só no meu Meninas. Mas é realmente isso que você menciona, né? A pessoa realmente não para pensar. Uhum. E talvez nesse aspecto do gênero a gente precise de empatia. Empatia não só dos homens, mas também dos homens. Mas empatia também, eventualmente, das mulheres, né? Uhum. Pelo fato de você ter feito uma opção diferente, entender aquela opção que você fez, inclusive respeitando como as coisas devem ser, né? Talvez a palavra chave da empatia seja, de fato, respeito. Você não precisa concordar, só respeitar. Uhum. Mas eu acho que, né, eu fiquei muito, muito honrada e muito feliz de ter sido escolhida por você, né, para estar aqui fazendo essas perguntas. Falei no início que para mim era uma felicidade imensa ter sido escolhida, vamos dizer assim, e eu posso te dizer que essa felicidade se completa, né, em razão dessa conversa que a gente teve, que foi tão agradável, mas ao mesmo tempo tão profunda em muitos e muitos aspectos, né? E então eu acredito que a gente podia, se nos fosse dado tempo aqui, acho que a gente podia passar aqui o tempo, mais uma hora e tanto conversando, não sei nem quanto tempo já foi. Tinham nos dado meia hora, eu acredito que já foi muito mais do que isso, né? E então queria realmente encerrar aqui a nossa Andréia, conversa. Vou te entregar aqui uma lembrancinha mas em nome da diretoria eu queria de agradecer mulheres. também muito por ter essa oportunidade, por você ter aceito. Eu quero aproveitar e te contar que você sempre, mesmo antes de me conhecer, você sempre foi minha referência, porque no escritório em que nós trabalhávamos, a Andréia era um mito, né? Então, assim, sempre tive uma grande admiração. Muito obrigada por estar aqui. Eu acho que eu nunca pude imaginar, não poderia imaginar que eu teria esse privilégio de ser entrevistada por você. E queria agradecer também a doutora Mariana Dias pela oportunidade e a doutora Simara pela ousadia de me convidarem
justamente após entrevistas de tantas promotoras fantásticas, como a doutora Simara, a doutora Camille, que passaram por aqui. Eu olhei aquelas entrevistas e falei, elas não sabem o que elas estão fazendo, me convidando, mas eu agradeço e espero ter contribuído de alguma maneira. Muito obrigada. Certeza.